podcast Voz da Odontologia da Abrahoff, pessoal. Hoje com uma convidada especialíssima, nossa conselheira científica, participante do nosso comitê científico, de professores renomadíssimos como ela, com um currículo tão rico. Estou aqui simplesmente com a doutora Marina Madruga, até o nome é imponente, né? Graduada em odontologia, cirurgiã dentista, pós-doutoranda. Eu vou falar para vocês que ela é doutora em odontologia, mestre também, especialista em prótese dentária, especialista em harmonização orofacial, é membro da Abrahoff, nossa conselheira científica, coordenadora de cursos de especialização, é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, tem cursos lá em Poá, em curso de pós-graduação, também especialização em ROF em Pelotas e em Santa Catarina, não é isso, professora? É isso. Ai, coisa boa, muito obrigada, né? Então, sempre um prazer a gente ter esse bate-papo e é muito gostoso essa troca de informação, né, Marília? Adoro, gosto muito. E ainda é speaker de... Sou speaker da Alur, atualmente, né, que eu trabalho, com o material que eu mais trabalho são os fios de PDO. Então, né, já trabalhei muito com a MedBeauty, atualmente estou com a MedBeauty, com a Alur, então sempre trabalhando com essa parte de fios. E atualmente também o meu pós-doutorado, isso é legal também, assim, mesmo fazendo dentro da Universidade Federal do curso de odontologia, ele é baseado em harmonização orofacial, fazendo um estudo sobre a dinâmica dos fios. Então, isso é bem legal, é um estudo bem inovador, colocando exatamente aquela coisa que a gente fala muito, né? Embasamento na ciência, às vezes a ciência não aparece. Então, a gente tem que falar embasamento da ciência e ter a ciência para apresentar mesmo. E aí, esse é o diferencial do doutor e do pós-doutor, né? Que gosta de sempre dar uma estudadinha a mais. Claro, é tudo embasado. Isso aí, para mim, é o máximo e parabéns. Obrigada. E ela vai falar, pessoal, especialmente, adivinha de quê? De um novo luxo. O natural é o novo luxo. É a harmonização orofacial com naturalidade, porque ela é com naturalidade, por isso que chama-se harmonização, e eu quero que ela fale um pouquinho para mim sobre esse assunto, esse novo luxo natural, que é a naturalidade. Muito se fala, né, dentro da harmonização, assim, se buscou atualmente, por que o natural hoje veio tanto à tona? Na verdade, eu mesma sempre trabalhei muito com o natural, mas eu percebo que as pessoas, elas não querem se tornar outras pessoas, elas querem ficar bonita dentro da realidade delas, né? E eu creio, assim, que o melhor elogio é quando a pessoa olha para você e diz assim, você tá mais bonita. Eu não sei qual é o procedimento, mas é realçar os seus traços dentro da sua beleza, e isso é o luxo, né? A gente ficar mais bonita sem trocar a identidade. Porque esse é o diferencial do ser humano, tem uma identidade, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas mais no mundo e cada um é identificado, inclusive, pela sua face, pela sua identidade, né? Então, esse é o papel do harmonizador orofacial, né, doutora Marina? E também é aquela coisa, é você fazer as pazes com o espelho, né? Sim. É conseguir se olhar no espelho e ficar, tô gata, mas assim, não sei, sou eu. Né? Não me tornei outra pessoa, isso eu acho melhor. Então, eu considero isso assim o luxo da odontologia. É o profissional que consegue identificar o que o paciente precisa dentro das qualidades dele, dentro das, talvez, desproporções faciais e tornar aquilo assim, dentro do processo de envelhecimento, pegar os pontos chaves e deixar ele harmônico, né? E não é simétrico, porque a simetria não significa harmonia, né? Deixar o paciente harmônico naturalmente. Pois eu queria até te perguntar o que é harmonização facial com naturalidade na prática para as pessoas, para o público entender? Quando o profissional ele consegue, então, fazer uma avaliação criteriosa daquele paciente, né, desde a base das suas proporções faciais, como aquele paciente está envelhecendo, e aí fazer aquele equilíbrio da face com naturalidade, sem exageros. Né? Eu acho que a questão do exagero, ele se torna uma falha, o que vai tornando o paciente uma outra personalidade. Então, seria isso, a gente conseguir equilibrar aonde teve aquelas perdas, fazer a proporção adequada, deixar o paciente cada vez mais natural, cada vez mais bonito. A gente percebe, né, que todo mundo hoje quer harmonizar, como você falou, mas ninguém quer parecer que fez a harmonização. Exatamente. Porque é aquilo que nós falamos, identidade, mas o envelhecer com leveza, né? Com naturalidade, sorrir, identificar o pai, a mãe e a família e o colega quando vê você, identificar que você é a Marina Madruga, eu sou a Marília Figueiredo e não tantas mudanças, só realçar a nossa beleza, é claro, com rejuvenescimento, que é o que a gente mais quer. Que é o que a gente quer, com certeza. Então, em que momento você acha que a harmonização orofacial começou a afastar-se do natural? Para mim, ela começou a afastar-se do natural quando começaram a se criar padrões
padrões estéticos do momento. Então, assim, tem que ser a boca do momento, tem que ser o malar do momento, tem que ser a mandíbula do momento. E aí, colocou... Parecida com a Anitta ou parecida com a Angelina Jolie, Exatamente, né? eu tenho que ter o formato do rosto desse, o formato do rosto daquele. Uma das coisas também que eu acho que afastou também muito é as questões muito de filtros, né? Que as pessoas acham que elas vão conseguir ter aquilo e aí se tornou o exagero. Eu acho que o exagero, ele é uma falha, né? E isso afastou da naturalidade e começou a ficar uma coisa tudo padrão, né? Tinha uma época que a gente olhava assim, fulana foi harmonizada por tal profissional, porque eram todas iguais, né? E isso eu acho que o profissional acabou se perdendo, né? Porque não tem uma técnica padrão de harmonização. Não existe isso, né? Existe eu saber identificar o que o paciente precisa, exatamente, dentro da sua realidade. E aí a gente acabou de falar sobre isso, sobre a parte do que o paciente quer, né? O que ele quer mostrar para o outro, né? Exatamente. Mostrar que eu digo em relação, eu quero só hidratar, eu quero ficar daquele jeito, eu não quero ter uma mandíbula forte, não, porque muitos começaram a fazer isso. Exato. Porque aí a minha personalidade muda, né? Então, muda. Tem que conversar muito com ele, essa maturidade profissional é muito importante para entender o que ele... E o profissional também, ele tem que sentir, uma das coisas que eu acho mais importante, sentir a dor do paciente, né? A dor. Ver o que ele precisa. Conversar uma anamnese muito, maior, uma né? anamnese mais detalhada, um plano de tratamento adequado e não simplesmente chegar, injetar e achar que mais vai ser o melhor resultado. O que não Porque é. ele pode até fazer aos poucos, né? Desde que ele gaste um tempo maior nessa consulta, identificar Exato. a personalidade, o querer do paciente, conversar um pouco com ele. Às vezes ele já fez coisas que ele não gostava, né? A gente sabe que muitas pessoas já fizeram tratamentos no passado. Então tudo isso, esse tempo que você despende, que é nem gastar, você conhece melhor o paciente e pode, inclusive, fazer as coisas aos poucos para ele vendo essa mudança, não é isso, doutor? Exato, aí consegue fazer dentro do que ele precisa, com o tempo que ele precisa, e aí aquela admiração do próprio paciente vai ser natural. Vou falar um exemplo bem rapidinho. Esses tempos, uma paciente, ela nunca tinha feito nenhum procedimento. E aí, ela é uma paciente jovem, e ela chegou para mim assim, eu só confio, né, a minha face a você. E eu, beleza. É Camila o nome dela, não tem problema falar, porque ela não se importa. E aí eu vi que ela precisava, assim, ela tinha um nariz mais avantajado, uma mandíbula um pouco avantajada, ela se sentia meio desproporcional e realmente tinha uma desproporção na face dela. E eu fui jogando exatamente onde ela precisava, com cautela, né? E a gente conseguiu um resultado muito bonito. No primeiro momento ela se assustou, né? Ela se assustou, foi muito engraçado, assim, ela se assustou no primeiro momento, ela se achou muito bonita, mas ela ficou assim, não sou eu. Né? E eu falei, calma, aceita o processo que tu vai ver os resultados, porque foi muito natural. Hoje... porque tem que esperar um pouco o processo inflamatório. Tudo isso, passar, e as pessoas, né, se assustam às vezes. Exato. Até naquele momento, quando chega em casa, vai se identificando, vai percebendo que as coisas vão se ajustando, o tecido, né, se reintegrando. E aí é muito engraçado que hoje ela se olha, ela não lembra como é que... Isso que foram poucos ml, foram muito poucos ml, foi exatamente nos pontos que ela precisava, mas ela não imaginava como, assim, o nariz ficou menor, né? Como que a gente conseguiu harmonizar. Hoje ela é extremamente realizada porque aceitou o processo dentro da realidade que ela necessitava, sem nenhum outro padrão. Eu quero fazer umas perguntas assim, só para a gente desmistificar. Harmonização facial é sinônimo de preenchimento, já que você está falando de... Não, o preenchimento é um dos tratamentos, né? E não necessariamente ele vai ser o primeiro tratamento a ser realizado. Ele é um complemento. Dentro da harmonização a gente tem sinergias de materiais e cada um vai ocupar o seu espacinho para a gente obter os resultados. Nos planos específicos, né? E outra coisa, existe um rosto ideal ou isso é um mito? É um mito. Não tem um rosto ideal. O rosto ideal é aquele que ele vai te proporcionar leveza, identidade, personalidade dentro das suas características, não mantendo um padrão. Naturalidade é técnica ou bom senso? Naturalidade é técnica associada ao bom senso. Ele é um conjuntinho ali que dá um match perfeito. Isso é muito importante, né? Então é claro que esse bom senso é através de estudos de métrica, de proporção, de análise, desse conhecimento básico que a gente tem. Tudo, né? Tudo assim, tem uma escadinha, né? Veio lá da base para eu conseguir os melhores resultados. Verdade. Todo mundo pode harmonizar um rosto, doutora? Pode. Todo mundo pode harmonizar o rosto e até é uma questão assim, não tem uma idade para iniciar. O que tem é a necessidade para aquele momento, mas tudo tem que ser com cautela. Mas sim, todo mundo pode, dentro das necessidades com cautela e sempre ressaltando os pontos principais e fortes do paciente.
Idades também, né? Em relação a... Idade também. Não tem a Só para o idade. pessoal entender. Exatamente, não tem a idade base para começar, né? A gente sempre espera que seja já o paciente que já tem uma maturidade, né? Para a gente conseguir ter os Crescimento, resultados. pelo Um menos, crescimento. né? 18, 21 anos, Exatamente, já tem um crescimento, mas assim, não necessariamente ele vai ter uma idade específica para iniciar. Muitas vezes começa no preventivo e outras vezes a gente tem que trabalhar algum pontinho ali para proporcionar aquela face melhor e depois se faz só a manutenção. Sim, ótimo. Outra coisa, a gente fala do Dr. Roberto Pacheco, ex-presidente aqui da Abrahof, como então eu sempre falava, dizer não é um ato de amor, né? Você também acha que o profissional pode dizer isso ao paciente? Quando que ele deve dizer não ao paciente? O profissional ele tem que ter a responsabilidade de dizer o não quando o tratamento não for específico ao paciente, quando ele pede algo que não pode ser realizado à face dele, que vai causar, no caso, exageros, né, e um resultado inadequado para sua face. Então, sim, o não, ele é uma responsabilidade e dizer sim é o dizer não nesse aspecto. Especialmente também, só para complementar, né, doutora? Quando ele não está pronto, né? Tem processo inflamatório, ele está doente, ele não fez exames, ele tem muito estresse, o produto não resolve. Não resolve. Isso? Não está com o terreno biológico preparado para tal. Exatamente. Além da questão do terreno biológico, que é extremamente importante, porque o resultado do processo inflamatório ele vai se dar de uma maneira muito exacerbada, que vai causar prejuízos ao tratamento. Também o profissional da harmonização ele tem que estar muito atento à questão psicológica do paciente. Né? Então, a questão até mesmo de dismorfismo, como ele se enxerga, o que ele espera. Às vezes o paciente ele não está preparado. Hora, né? Não está na hora, exatamente. Não está na hora dele receber esse tratamento. Comece com exames, comece com suplementos, conversa, pede para ir ao nutricionista, ao médico, né? Conversar até com... Com a família para ver exatamente, às vezes até uma questão psicológica do paciente, só uma questão muito mais psicológica do que nossa para resolver com algum material injetável, por exemplo. Especialmente aquele que chega falando, eu quero fazer agora, né? Então a gente sabe que está envolvido em problemas psicológicos. Muita coisa, e o paciente traz muito dessa dor pra gente, né? Às vezes a gente é o que está ali, é o salvador da pátria naquele momento. Então, pessoal, dizer não também é um ato de amor. É um ato de amor, é dizer sim. Como profissional. Você acha que em relação às redes sociais, por exemplo, o Instagram distorce o conceito de beleza e de harmonização? Eu acredito que sim, um pouco sim. Principalmente com esses exageros de filtro ou com uma padronização dos padrões de beleza. Né? Porque a pessoa, ela pode ver que muitas pessoas no perfil do Instagram colocam uma foto com tanto filtro que o nariz está mais fino, o rosto todo está diferenciado. Quando você olha pessoalmente, não é a mesma pessoa. No WhatsApp, quando a gente conversa no com o nosso paciente... quando abre, depois vai ver pessoalmente, não reconheci. Então, sim, distorce, porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada a se fotografar somente com aquele filtro que ela se enxerga daquela maneira e não se reconhece como ela mesma é. Isso é muito complicado e eu acho, sim, que isso acaba prejudicando. Eu acho que quando teve essa proibição, né, que depois acabou voltando mais dos exageros de filtros, eu acho que foi muito importante porque tinha muita gente que estava tendo distorção de imagem. Então, nesse aspecto, eu acho realmente que ele prejudica e não acho legal esses exageros. Como que a harmonização ela pode realçar essa identidade e não apagar os traços da identidade do paciente? Eu acho que é um conjunto do que a gente já comentou antes, né? Então, é o profissional ter responsabilidade, conhecimento anatômico, tanto facial, tanto da métrica, quanto das proporções faciais, ter conhecimento do processo de envelhecimento e conseguir também identificar os pontos ideais para que isso seja colocado da maneira correta, sem modificar. Só, no caso, refinando, no caso. Qual a diferença entre rejuvenescimento e mudança de rosto para o natural, o novo luxo aí, que é o natural que todo mundo fala? O rejuvenescimento é a gente saber aonde eu envelheci, aonde o paciente envelheceu, identificar os pontos e apenas dosar naqueles pontos para eu ter uma sustentação da face baseado, por exemplo, nos pilares, né, das quedas faciais, né, dos ligamentos, conseguir proporcionar. Dessa maneira eu consigo estar tratando um rejuvenescimento com qualidade sem transformar o paciente. Tanto que ele se olha assim, eu percebo que eu rejuvenesci não sei quanto tempo depois que eu fiz o meu tratamento. Isso eu acho que é um super elogio, que a gente conseguiu deixar o paciente dentro das características dele. Sim. E você que trabalha muito com fios, né, faciais,
Você acha que esse somatório de procedimentos ou associação de procedimentos, que é claro que você não trabalha só com fio, coloca aí para o pessoal, para que o paciente seja natural. Porque tem paciente que vem para a gente e fala assim, eu quero colocar 2 fios, 3 fios, né? Como que você faz esse reconhecimento? Eu falo você como profissional e para os seus alunos, como que você passa isso para ele no processo de avaliação do paciente para você planejar o caso dele? Da quantidade, por exemplo? Não, de colocar fios, de escolher os bioestimuladores. Você prefere, você coloca bioestimulador, os fios associados à tecnologia, já a sua conduta, como seria? Como que eu avalio? Vou falar eu na prática clínica, né, assim. Primeiramente, sempre a gente tem que começar a preparar o terreno, que nem eu digo. Então, assim, começar com bioestimulador, pode ele ser injetável, sólido, ou combinar com eletroterapia junto, eu acho que é a base, fazer um gerenciamento desse tecido. Depois a gente trata as quedas, fazendo, então, aí entram uns fios, entra muito bem. O fio não é um tratamento único nem milagroso, gente. Apesar de eu ser apaixonada pelos fios, ele não é milagroso nem único. Então, depois disso, a gente vai, então, reestruturar. Os fios entram muito bem para eu conseguir suprir as quedas, né? Então, aí eu coloco os fios, sustento e depois eu entro com os preenchimentos nos pontos ideais. Antes de tudo isso, eu faço também uma desprogramação daquela musculatura quando necessária, né? Que normalmente precisa, porque o processo de envelhecimento, ele faz que a gente tenha o quê? Uma hipertrofia no músculo. Usando toxina botulínica, né? Então, uso a toxina para fazer, então, essa modulação toda. E aí, depois eu reposiciono e depois eu vou lá pontualmente e vou colocando aqueles preenchimentos aonde necessita. Então, sobre o número de fios, fala um pouquinho pra gente, que a gente sabe que às vezes as pessoas acham que ela vai colocar alguns fios de tração, né, que eles vão fazer a fibrose na face, melhorar, reestruturar e pronto. E é igual uma cirurgia, né, que se é lifting facial. Não é, gente. Explica só um pouquinho pra gente conseguir, já que esse assunto é muito importante, você é especialista nisso. Então, assim, os fios, ele é um tratamento, como eu falei, assim, eu sou realmente apaixonada por esse tratamento. Mas ele não é um tratamento milagroso e nem comparando a uma cirurgia, né? A teoria dos fios seria assim, quanto mais, melhor. Então, eu não posso acreditar, por exemplo, que 2 fios, que eles não têm uma espessura tão grossa, apesar de parecer espesso para a face, mas não é, que eu vou colocar 2 e 2, eu vou sustentar todo um rosto que está numa queda já há bastante tempo. Então, o mínimo para um lifting, dependendo da queda, vai ser um mínimo de 4 fios de cada lado. Um mínimo para a gente começar. Mas ele não substitui, ele não vai ser como um processo cirúrgico. Mas ele tem N vantagens, que ele vai sustentar e, além de tudo, ele é um material absorvível, biocompatível, então ele vai estimular aquele tecido, a produção do novo colágeno, que a gente já não produz, porque eu sempre falo uma frasezinha e ela é muito básica, colágeno até os 20 e poucos anos a gente ganha, depois a gente compra. Então a gente tem que comprar o nosso colágeno, né? Tem que comprar. Então, depois disso, a vantagem desse material é isso, que ele sustenta e ele bioestimula, mas eu tenho que fazer a sinergia com outros materiais também. E a arte da recorrência, tem que fazer depois que você indica para o seu paciente, depende da idade. Depende da idade. Das condições que ele apresenta. Exatamente, dentro das condições daquele tecido, mas normalmente eu gosto sempre de uma reavaliação a cada 8 meses de manutenção. Né? Às vezes a gente tem que ainda... Dependendo do número de fios. Dependendo do número de fios. De outros procedimentos que ela associou, né, Exato, doutora Marina? Dependendo de tudo isso. Mas assim, a gente tem que dar uma manutenção, porque por mais que o material bioestimule, por exemplo, até 2 anos, eu não posso aguardar 2 anos. Porque o nosso processo... Deixar a paciente feia para depois voltar tudo de novo. Não dá, porque o processo de envelhecimento, ele é gradativo, progressivo e ininterrupto. Então, a gente nasce e morre cada dia um pouquinho, né? É pesado, mas é verdade. Então, a gente vai seguir envelhecendo. Às vezes a gente vai contando de trás para frente. De trás para frente, diz, mais um ano. Não, gente, menos um, a gente está envelhecendo, né? Uma coisa certa. Vamos falar um pouquinho assim, o que é beleza inteligente? O que você acha? Assim? Eu penso que a beleza inteligente é aquela que eu consigo ressaltar os pontos, né? Deixar a pessoa natural, fazer as pazes com o meu espelho, que eu acho extremamente importante, e me ver com qualidade, né, de pele, com qualidade de viço, com a qualidade do rejuvenescimento natural. Para mim, essa é a beleza inteligente. E aquela que todo mundo, que te devolve a confiança também, que é muito importante. E partindo também daquela situação, é aquela beleza que ninguém percebe muito o que foi feito. Só se percebe que está mais bonito. Então, é algo inteligente que foi realizado ali. E como nós somos cirurgiões dentistas, cirurgiãs, 2 cirurgiãs,
tem tudo a ver com a dentição, a dentadura, o Tudo. sistema estomatognático que é a base de tudo. Eu tô olhando para você, dentes alinhados lindos, sorriso mais bonito. Então, essa parte da oral, eu quero que a gente fale um pouquinho disso, já que hoje faz 7 anos do reconhecimento da especialidade harmonização orofacial, que é a especialidade da odontologia. Da odontologia. Não é isso? Eu assim, respeito muito os outros profissionais das outras profissões que trabalham com harmonização. Mas, para mim, o profissional mais preparado é o cirurgião dentista. Por quê? Porque a gente tem, como você bem sabe, você é dentista também, então a gente tem todas as proporções, está tudo interligado. Por exemplo, eu sou da prótese, né? Então, trabalhei durante muito tempo com prótese. A dimensão vertical do paciente, ela manda muito. Se eu não tenho os terços equilibrados, eu tenho uma diminuição vertical, né? Que é essa altura, para quem não sabe o que eu estou falando. Se eu tenho uma falha na minha dimensão vertical, por perdas dentárias ou por uma questão oclusal, todo o meu sistema, né? Ele vai envelhecer perante aquilo ali. Então, eu vou ter um terço facial, por exemplo, inferior diminuído, né? Ele vai ter um peso maior inferior, né? Eu não vou conseguir proporcionar de maneira adequada. E vai isso gastar material exagerado em vai relação usar a isso, material e não vai adiantar, resolver, né? Então eu acho que a isso importância da dentição. exatamente. E eu acho que isso é uma questão que os profissionais da odontologia estão se perdendo, porque eles eu faço só harmonização. Eu não quero tratar dentes, mas você tem que começar a avaliação desse paciente pela sua arcada dentária. Uma desproporção, por exemplo, uma assimetria facial pode ser muitas vezes o quê? Ou um desvio, ou então falhas dentárias daquele lado, que teve toda uma compensação musculoesquelética para o outro lado. Sim. Né? E o profissional da saúde que resolve isso é o dentista. Então, a gente tem que saber que a gente tem que tratar. Mas eu não faço. Beleza, indica para um colega, reabilita e depois você faz a reabilitação da harmonização. Aí sim o sucesso é garantido. E por isso, pessoal, que a Abrahoff é uma associação que acolhe todos os profissionais de saúde, entendendo esse papel da multidisciplinaridade, o cirurgião dentista com a parte oral e facial, os outros profissionais com a parte facial, englobando fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, médicos, biomédicos, todas essas áreas, porque a gente precisa delas para harmonizar o nosso paciente, né, doutor? Perfeito. E mais uma outra coisa aqui, um exagero que você não indica. O exagero que eu não indico é achar que o melhor é mais. É achar que quanto mais, melhor. A gente né? sabe que a máxima da harmonização é menos é mais, né? Que eu acho que o menos é Que mais. é começar devagar para a pessoa se identificar e para ela te respeitar e confiar, Exatamente. Né? E saber, e assim, pontos específicos você não usa muito material. Isso. Né? Sabendo aonde tem o problema, a gente vai direto ao ponto, a gente não fica replicando técnicas, né, sem embasamento. Eu acho que é isso que falta. Porque, por exemplo, eu sempre falo assim, se me perguntar assim, qual é a melhor técnica para preencher um malar? Não existe a melhor técnica para preencher um malar. Porque cada pessoa Isso vai é ter... necessidade que o paciente porque tem. a necessidade que ele tem vai ditar Você qual é... preenche onde precisa. Aonde né? precisa, exatamente. Sem códigos, sem padrões, né? Isso tem pra gente se Analisando, basear, né? mas analisando o que o paciente precisa. Procedimento que você ama, a gente já sabe, né? Ou tem outro? Fala. Você como pós-doutorando aí nessa O procedimento área. que eu amo muito são os fios, mas o procedimento que eu mais gosto é aquele que realiza o meu paciente. Então, que deixa ele mais feliz, isso me realiza por demais, assim. Esse que é o diferencial do profissional que gosta daquilo que faz, né? Eu amo o que eu faço, eu sou assim, realmente apaixonada pelo que eu faço. Inteligente, a gente sabe. Olha que conversa maravilhosa com a doutora Marina. Exagero que você não indica? Eu já te perguntei? Perguntou, que eu te falei que eu acho... da quantidade. Da quantidade. Um mito sobre a harmonização. Um mito sobre a harmonização é acreditar que os padrões devem ser seguidos e que existem técnicas únicas. Isso é um mito. Nós até falamos que a gente já sobre falou isso. disso, isso é um mito. Paciente é único, né? O paciente é único, por isso que morfologia é única. Por mais que todos nós envelhecemos de maneira semelhante, todos vão ser diferentes. Sim. E isso vai mudar. Isso é um mito achar que as técnicas elas vão ser padrões para todo mundo. Né? É diferente de outras. Infelizmente, às vezes os nossos alunos jovens entendem dessa forma, né? E que tem padrão de técnica e tal, e só quantidades, né? Isso aí é
é o que às vezes as pessoas fazem de errado. Até com a própria toxina que nós começamos. Com tudo. Com os preenchedores, com os fios, com onde que eu vou colocar, que lado, quantidade, tamanho, é tudo individualizado. Individualizado. E por isso que a gente não para de estudar, não né, para Maria? nunca, né? Eu digo, quanto mais eu estudo, menos eu acho que sei. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, quando eles perguntam essa questão para mim, professora, por exemplo, quantos ml? É 0,1, é 0,2, é 0,3? Eu digo assim, esquece isso. Planeja o teu paciente. Quando você identificar o que o paciente precisa, você vai ver que essa quantidade, ela não é relevante. Né? Então, assim, quem sabe planejar, quem sabe o processo de envelhecimento, quem tem conhecimento total da anatomia facial por completa, ela sabe realizar qualquer procedimento com maestria. Então, a gente só complementando aqui nessa frase, a harmonização ideal é aquela que... É aquela que devolve a identidade, devolve a personalidade, a confiança e o bem-estar do paciente. Por isso que o novo luxo é o natural. O novo luxo é o natural. A identidade... É a identidade de quem procura. É as pazes com o espelho, né? Ficar feliz com o que a gente enxerga. Professora Marina é nossa conselheira científica lá, então tem todos esses cursos. Conta para nós onde que os nossos ouvintes, os nossos associados conseguem o seu curso e você como do nosso comitê científico, dá uma dica aí para que eles façam um curso maravilhoso lá em Poá, em Pelotas, Santa Catarina. Obrigada. Online, se você tiver. Online temos. Então, pelo Instagram, consegue me contatar, né? Pelo @doutora Marina Madruga, onde tem todos os meus contatos. E aí a gente tem tanto as mentorias VIPs, né? Que pode ser realizada em Pelotas ou em Porto Alegre. Né? E tenho também presenciais e também online também. Híbrido. Tem híbrido, isso. E aí tenho também os cursos de harmonização, de especialização em harmonização orofacial, que a gente está pela São Leopoldo Mandique, em Porto Alegre. Agora a gente está também com um projeto de um mestrado também em harmonização orofacial, né? Em Santa Catarina, lá também. Uhum. Em Santa Catarina a gente tem na FACESC também o curso de harmonização orofacial e em Pelotas a gente tem também o curso de harmonização orofacial. Então conseguem todos esses endereços a gente ter, né, ter o curso aí completo que dá o título ou os cursos de imersão que eles podem ser, no caso, como ele pode ser identificado a necessidade do aluno. Então, eu quero só de um assunto ou eu quero um curso completo. Então, a gente tem em todas as modalidades, né? De um assunto único ou montar um curso próprio para o aluno numa mentoria ou os cursos que a gente já tem de 1, 2 ou 3 dias de imersão. Doutora Marina, ela deu uma palestra ou duas que eu vi lá no Congrehof ano passado, na nossa área do Congrehof e Abrahof no Congrehof Simpósio. Maravilhosa, eu vi, tive a oportunidade, é uma profissional maravilhosa, vocês estão vendo aqui. Fico muito feliz dela estar aqui com a gente e vou fazer uma pergunta final então. Sim. Doutora Marina, se você também quiser falar sobre outra coisa, dar algumas outras dicas. Se você pudesse deixar um recado para quem quer harmonizar o rosto, qual seria? Se eu posso deixar um recado para quem quer harmonizar o rosto, se ame primeiro, né? Tenha essa sua identidade de olhar e se gostar, né? E harmonize sempre com menos para mais, né? Sabendo que você é bonito dentro da sua realidade. Então, às vezes, a gente vai lá como fada madrinha, colocar só umas pitadinhas para ficar mais, para melhorar o que já é bonito, né? Mas não queira ser outra pessoa. Queira ser você dentro da sua realidade, lindo, bonito, da maneira que você é, só ressalte os seus pontos. Então isso eu acho que é o melhor. Não queira seguir padrões, queira seguir a você mesmo, que aí você não se perde dentro do padrão. Por isso que a gente precisa escolher profissionais parecidos com a doutora Marina, estudar com os nossos conselheiros científicos, né, buscar a parte da formação, que é super importante para que a gente não tenha intercorrências, façamos a melhor odontologia e harmonização orofacial, não é isso? Perfeito. Tendo a intercorrência é aquela coisa, né, Marília? Quem não sabe resolver não pode fazer. Não pode. Então, isso é extremamente importante, né? Saber resolver é muito mais importante, às vezes, até do que saber fazer. Sim. Estudar. Estudar. É isso, a gente não para, né? Mesmo assim, sempre aprendendo. Com certeza. Doutora Marina, eu quero agradecer imensamente a participação aqui no nosso podcast. Pessoal, o podcast da Abrahof vai estar no YouTube, @AbraHofOficial,
Também com a doutora Marina, ela estará lá contribuindo, colaborando para que vocês vejam no Instagram dela brevemente. Brevemente está lá ou para no todo YouTube, mundo. No YouTube também. E também deve ter na bio, é isso? Sim, na bio tem todas as informações ali. Todos os nossos episódios estarão lá e certamente você estará aqui com os melhores profissionais do Comitê Científico Abrahoff. É um prazer tê-la aqui, doutora Marina. Muito obrigada. O prazer é meu, muito obrigada. E é sempre uma coisa tão boa essa troca, né? Conversar do que a gente gosta, o papo flui, é gostoso demais. Muito obrigada, Marília, e muito orgulho de ser Abrahoff. Muito obrigado, parabéns pelo seu currículo, pelo seu trabalho maravilhoso. E venham ser Abrahoff, porque vocês terão o melhor da harmonização orofacial conosco. Forte abraço.